Olá, irmãos, abençoados sejam, que Yahweh abençoe a todos, no nome do seu filial Shamashir. Irmãos, vamos falar sobre o nosso Salvador, ele está vivo, o Mashiach Yahusha vive. Então não celebraremos o corpo dele nunca, pois ele foi ressuscitado pelo Pai no terceiro dia após a sua morte. Isso diz em Hebreus 11:27. E ao Criador ressuscitou a este Mashiach, do que todos nós somos testemunhas. Nós sabemos que ele foi ressuscitado e glorificado com o Espírito do Pai, não é? Então, irmãos, o único ressuscitado entre os mortos foi Yahusha, o nosso Salvador, glorificado com a glória do Pai, do Espírito Santo do Pai, do Ruach Kadosh, que é o próprio Pai. Então, eles não são três, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo do Pai é o próprio Pai, que também está no Filho com a permissão do Pai. Então, irmãos, não existe possibilidade de nós celebrar o corpo do Mashiach, do nosso Salvador, pois se a pessoa é viva, não existe corpo para celebrar. E quando nós perdemos nossos entes queridos, nós não celebramos o dia da sua morte, não relembramos com celebração, nós relembramos com saudade. Porém, se fosse esse o caso do nosso Salvador, até poderíamos celebrar, porém ele vive, diz na palavra, também em João 17:1 diz que o Pai glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Isto é encontrado em João, esse versículo é como uma oração que o Mashiach fez, que é onde ele pede: Pai, glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, a gente tem que refletir na conexão entre a glória de Yahusha e a glória do Pai. Esse versículo é para isso, para nós raciocinar que ele é glorificado com a honra e a glória, o poder do Espírito Santo. Porém, ele é o Filho, que foi ressuscitado pelo Pai no terceiro dia. E o Pai é o outro, é o que é o Pai que enviou o Filho. Então, por isso o Filho é o enviado, o ungido do Pai. E o Pai é o Criador. Yahweh é o Criador, o portador do Espírito Santo, o que criou todas as coisas. Então, o nosso Criador, ele não tem pai nem mãe, ele é o pai e mãe da criação de todos nós e do Messias Salvador. Yahusha é filho. Então, eles não são três, eles não são um só, como alguns religiosos dizem, que o pai e o filho é o mesmo. Isso é heresia, isso é blasfêmia. O Pai é um e o Filho é outro. E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. O Espírito Santo é o próprio Pai, que também habita no Filho com a permissão do Pai, porque o Pai o glorificou com honra e glória com o seu próprio Espírito, que é a alma do Pai. Então, irmãos, essa função de trindade surgiu no ano 381, depois da criação do sistema religioso. Nós sabemos disso, não é? Foi criado como dogma religioso por três homens: o Teodósio, o Damásio e o Tertuliano. Foram eles os criadores da Trindade. Isso não é coisa do Pai Criador nem do Mashiach. O Mashiach nunca pregou Trindade. Ele sempre disse: o
Pai, se vocês quiserem adorar, adoração somente ao meu Pai. Ele nunca aceitou adoração. E ele sempre disse: o Espírito do Pai fala em mim. E o Pai diz lá na palavra também: o meu filho fala com a sua boca, com o meu espírito. Então, porque ele é glorificado com o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh do Pai. Não são três, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é o próprio Pai. Ele é a alma do Pai, não é um, porque o Filho e o Pai não são o mesmo. O Pai é um e o Filho é outro. Tanto que diz na palavra que o Filho foi ressuscitado pelo Pai no terceiro dia. E o Pai ressuscitou o Filho. Então, irmãos, vamos ver aqui em João 14, que diz, 14:16 diz assim: a identidade do Espírito Santo como o próprio Pai é expressa em várias passagens. Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Pai. Então, onde Yahshua, o Filho, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará tudo, e ele vos dará o Consolador. O que é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo do Pai. Então, sempre está na palavra, vocês confiram, comparem as Bíblias e diz, vocês acham sempre: tudo o que pedires ao meu Pai, o meu nome, ele te dará. E diz também: peça ao meu filho, peça a mim por meu filho e eu te darei. Então, nós temos que pedir ao Pai pelo Filho e temos que pedir no nome do Filho para o Pai. Por quê? Porque o Filho é o intercessor entre o Pai e nós. Não há outro intercessor. Maria não é intercessora. Maria é honrada, digna, foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, o nosso Mashiach. Porém, ela não é intercessora entre o Pai e nós. E não há santos para intercederem entre o Pai e nós. O único intercessor entre o Pai e nós é o Mashiach, o nosso Salvador Yahshua. Então vamos ler aqui o que diz no João 14:16. A identidade do Espírito Santo como o próprio Pai é expressa em várias passagens, onde Yahshua diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará, para que fique convosco para sempre o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Porém, se crer e rogar o Espírito através do Filho, com certeza recebereis. Vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e está com vocês. Essa passagem, ela ilustra a interação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, porém ela enfatiza que o Espírito Santo é a alma do Pai, ele não é o próprio Filho e ele é o próprio Pai. O próprio Pai, sim, como inicia lá, que diz a identidade do Espírito Santo é o próprio Pai. Então, vocês têm que saber que Bíblias e Bíblias existem, nós temos que procurar ler todas e compará-las, não podemos ficar, e também temos que identificar os acréscimos, os acrescentados lá dentro da palavra, o fermento que foi colocado lá pelos fariseus, saduceus, que são os tradutores que traduziram algumas Bíblias para alguns idiomas. Então, essa doutrina de trindade, de um só, que o Pai e o Filho são o mesmo, isso é doutrina, depende de qual religião você segue. Então, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E aí, o que enfatiza a igualdade entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma do Pai, ele é o próprio Pai que também está no Filho, porém ele não é uma terceira pessoa.
Então, nós temos que saber que Yahshua, o Filho, o Messias, ele está vivo e não podemos celebrar o corpo dele morto, como alguns carregam, celebram e com imagens e coisas de corpo morto. Não existe corpo de quem está vivo. Yahshua HaMashiach vive! E ele em breve voltará. Então não há como celebrar a morte. Ah, mas é para relembrar a morte. Não temos que relembrar a morte dele. Temos que conhecer o Evangelho e temos que celebrar o corpo vivo. Não existe corpo, porque é o homem. Então não temos que celebrar o corpo, temos que celebrar o homem vivo. Vivo. Yahshua vive, ele nos escuta, ele pode interceder por nós através dele para o Pai. Ele pode dizer ao Pai que nós queremos, o que nós precisamos. Então nós temos que invocar, Yahshua, Yahweh, no nome do teu filho Yahshua, eu preciso de tal coisa. Nos abençoe a todos, Yahweh, no nome do teu filho Yahshua, para que saibamos e tenhamos a certeza de que Yahshua vive e que nós somos o templo do teu Espírito Santo, Pai. Nós somos a igreja do Mashiach que está sendo edificada e Yahshua é o cabeça dessa igreja. Então, irmãos, nós estamos na última era, na era da revelação. Nós estamos já no final da era da graça do Mashiach, quase iniciando a última era, mesmo que a era, o término que a era do anti-Mashiach, do anticristo. Então, fiquem espertos, estejam despertos para que ninguém vos engane. O próprio Mashiach disse isso. Não deixe que ninguém vos engane. Leia a palavra, leia a Bíblia, identifique os acréscimos e veja as contrariedades que tem dentro dos evangelhos. Tem muita contrariedade no evangelho de João, comparando com o evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então, uma das contrariedades que é encontrada no evangelho de João é que diz que Maria chorava aos pés do Salvador na cruz. E quando ele estava pregado. E no livro de Marcos diz que Maria chorava ao longe com outras mulheres. Ela olhava de longe o filho pendurado no madeiro, porque os soldados romanos não deixaram ela se aproximar. Então, nós temos que ficar espertos e comparar a escritura é uma só, porém Bíblias tem muitas. E nós temos que compará-las e identificar qual é a mais fiel à escritura original hebraica, para não continuar sendo enganados como já fomos até aqui, porque nós vivemos a era da revelação e entendimento, e quem estiver continuar sendo enganado não vai ter a marca do Criador na testa, não vai ser selado como a igreja pura para ser arrebatado, porque você sabe que está às portas o arrebatamento e Yahshua vem nos buscar. O nosso Salvador, o nome dele verdadeiro é Yahshua, Yud Rei Vav Shinai, e ele traz o nome do Pai, o nome verdadeiro do Pai, Yahweh. Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetragrama sagrado que está no nosso DNA,
nós fomos marcados também na mão direita com as iniciais do nome do Pai. YH, que o H no hebraico é A. Então é Ia. Está lá no término da palavra aleluia. Ia é as iniciais do nome do Pai. Iau. Ó, Iau. Então temos que ter essa certeza para termos o direito de fazermos parte da igreja, da congregação, dos selados, do pequeno grupo, dos 144.000, que será arrebatado, que será levado para Iá, o nosso Criador. Então, irmãos, estejam atentos, orai e vigiai. Aleluia!